Ninguém acordou hoje pensando em você. Ninguém sentiu sua dor quando você abriu os olhos. Ninguém percebeu o peso que você carrega no peito enquanto o mundo seguia normalmente. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de engolir da vida adulta. Você pode estar sofrendo em silêncio, lutando contra pensamentos que não ousa contar a ninguém, tentando parecer forte enquanto tudo dentro de você desmorona, e ainda assim o mundo não para. As pessoas passam por você na rua, riem, reclamam, trabalham, dormem, como se a sua existência fosse apenas um detalhe irrelevante no cenário. E sabe o que dói mais? Não é o sofrimento em si. É perceber que ele não faz diferença alguma para os outros. Arthur Schopenhauer compreendeu isso com uma lucidez cruel. Para ele, a vida humana não gira em torno da compaixão, da solidariedade ou do cuidado mútuo, como gostamos de acreditar. Ela gira em torno da vontade individual, cega, egoísta, incessante. Cada pessoa está tão ocupada tentando sobreviver à própria dor que mal sobra espaço para enxergar a dor alheia. Em Parerga e Paralipômena, Schopenhauer escreve que o sofrimento de um homem é profundamente real para ele mesmo, mas quase sempre insignificante para os outros. Não por maldade consciente, mas porque a natureza humana funciona assim. E talvez você já tenha sentido isso na pele, quando você precisou de ajuda e não veio, quando você desabafou e ninguém escutou de verdade, quando você percebeu que, se desaparecesse por alguns dias, o mundo seguiria praticamente igual. Essa constatação pode destruir uma pessoa, ou pode libertá-la completamente. Este vídeo não é um consolo, não é uma mensagem de esperança fácil, é um espelho. E às vezes olhar para o espelho é o primeiro passo para parar de viver como prisioneiro das expectativas alheias. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que somos especiais, que nossas dores são vistas, que de alguma forma o mundo nos observa. Essa ilusão é confortável. Ela nos protege do vazio, nos faz acreditar que existe um olhar atento, uma plateia silenciosa, alguém que se importa se falharmos, se sofrermos, se cairmos. Mas a realidade humana é outra. Pense nas milhões de pessoas que acordam todos os dias com uma angústia no peito que ninguém vê. Pense nos idosos que morrem sozinhos em hospitais, com histórias inteiras que jamais serão contadas. Pense nas pessoas que passaram a vida inteira tentando ser reconhecidas e, no fim, foram reduzidas a um nome esquecido em algum registro. O mundo está cheio de vidas silenciosamente descartáveis. Schopenhauer observou isso com um realismo quase insuportável. Para ele, cada indivíduo é o centro do próprio universo, e todo o resto existe apenas na medida em que afeta seus desejos, seus medos e suas necessidades. É por isso que a dor alheia comove por alguns segundos e logo desaparece. Ele escreve que a compaixão humana é limitada, frágil e frequentemente superficial, não porque sejamos monstros, mas porque somos criaturas presas à própria experiência. Veja como isso aparece no cotidiano. Você já percebeu como as pessoas perguntam, "Tudo bem?", sem esperar resposta? Como alguém pode ouvir seu sofrimento e segundos depois falar sobre si mesmo? Como tragédias enormes se tornam apenas mais uma notícia esquecida no dia seguinte? A verdade é dura. A maior parte das pessoas não está realmente interessada em você. Está interessada em como você afeta a vida delas. Schopenhauer afirmava que o ser humano se move principalmente pelo egoísmo, e que até mesmo atos aparentemente altruístas costumam esconder interesses, vaidades ou necessidades internas. Em O Mundo como Vontade e Representação, ele descreve a existência como uma luta silenciosa, onde cada um tenta aliviar a própria dor, ainda que isso signifique ignorar a dor do outro. Isso explica algo profundamente triste, mas verdadeiro. Quando você sofre sozinho. Não importa quantas pessoas estejam ao seu redor, não importa quantos contatos você tenha, não importa quantas palavras de apoio receba, a dor é sempre individual, intransferível, incompreensível para quem não a sente.
E talvez o maior erro que cometamos seja esperar que o mundo carregue um peso que nunca foi dele. Esperamos reconhecimento, esperamos cuidado, esperamos que alguém perceba nosso esforço silencioso. Mas o mundo não funciona assim. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio, e que a maior parte do tempo estamos ocupados demais tentando escapar de um para realmente enxergar o outro. Cada pessoa está imersa na própria batalha interna, e isso faz com que o sofrimento alheio seja, na melhor das hipóteses, um ruído distante. Essa percepção dói porque desmonta uma fantasia, a fantasia de que somos observados, julgados, lembrados. Mas essa fantasia também nos mantém presos, porque enquanto acreditamos que alguém está olhando, vivemos para agradar. Enquanto acreditamos que alguém se importa, temos medo de errar. Enquanto acreditamos que nossa dor será validada, adiamos a responsabilidade sobre a própria vida. E aqui começa algo perigoso e libertador. Existe uma ideia infantil que morre devagar dentro de nós, a de que o mundo tem algum tipo de cuidado silencioso com a nossa existência. Que há uma ordem moral invisível, uma balança secreta, uma atenção difusa voltada para cada indivíduo. Schopenhauer destrói essa ideia sem piedade, e não por crueldade, mas por lucidez. Para ele, o universo não foi construído para acolher ninguém. Ele não recompensa virtudes, não pune injustiças, não consola derrotados. O mundo simplesmente funciona, movido por uma força cega, irracional, incessante, a vontade. Em O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer afirma que aquilo que chamamos de mundo não é um lugar moral, mas um campo de forças em conflito. Cada ser vivo é uma manifestação dessa vontade, um impulso bruto de existir, desejar, persistir, competir. Não há intenção benevolente por trás disso, não há cuidado, não há interesse. E é aqui que a indiferença deixa de ser um defeito humano e passa a ser uma lei da realidade. As pessoas não se importam com você não porque são más, mas porque estão presas à mesma engrenagem, cada uma carregando suas carências, suas frustrações, seus medos, seus desejos não satisfeitos, cada uma tentando aliviar a própria tensão existencial. O outro aparece apenas como meio, obstáculo ou ruído. Schopenhauer escreve algo profundamente revelador. Cada um toma os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. Essa frase não fala apenas de ignorância intelectual. Ela fala de uma prisão existencial. O sofrimento do outro só existe enquanto entra no campo sensível da nossa própria experiência, e mesmo assim por pouco tempo. Observe como isso se manifesta na vida real. Tragédias emocionam por minutos, mortes viram estatísticas, vidas inteiras cabem em um parágrafo de notícia. O sofrimento alheio não nos atravessa, porque estamos ocupados demais tentando sobreviver à nossa própria inquietação. A compaixão existe, mas é frágil, intermitente, limitada. Ela não sustenta uma ética universal, ela não estrutura o mundo. Schopenhauer não romantiza isso, ele não tenta corrigir, ele apenas constata. Em Parerga e Paralipômena, ele escreve que quando alguém sofre, essa dor é absoluta para quem a sente, mas quase sempre relativa para quem observa. O outro pode até demonstrar empatia, mas logo retorna ao próprio centro, não por escolha consciente, mas por natureza. Essa é uma das ideias mais desconfortáveis da filosofia. Não somos protagonistas na vida dos outros, somos figurantes temporários, às vezes úteis, às vezes inconvenientes, quase sempre substituíveis. E isso explica por que o abandono é tão comum, por que promessas se dissolvem, por que a solidão surge mesmo em meio a multidões. A vontade não cria laços duradouros, ela cria movimentos. Hoje você serve, amanhã você é esquecido. Schopenhauer enxergava a sociedade como uma reunião de egos em convivência forçada. Pessoas que cooperam apenas quando seus interesses coincidem. Quando deixam de coincidir, o vínculo se rompe sem remorso. O cuidado raramente é profundo, é funcional. E isso destrói outra fantasia,
a de que ser bom garante ser cuidado. Quantas pessoas corretas foram descartadas? Quantas leais foram abandonadas? Quantas dedicadas morreram no anonimato? A moral não protege ninguém da indiferença do mundo. Schopenhauer até diz que o sofrimento humano é agravado justamente pela expectativa de que deveria ser diferente. Esperamos reconhecimento, mas recebemos silêncio. Esperamos gratidão, mas recebemos esquecimento. Esperamos justiça, mas recebemos acaso. E o acaso não se importa. Essa visão não é niilismo barato, é uma descrição estrutural da existência. A vida não gira em torno de indivíduos, mas de impulsos. Não gira em torno de histórias pessoais, mas de movimentos impessoais. É por isso que o sofrimento é tão solitário. É por isso que a sensação de abandono é tão universal. É por isso que tantas pessoas se sentem invisíveis, não porque falharam, mas porque a invisibilidade é a regra. E aqui surge algo perturbador. Quando você entende isso profundamente, algo começa a se dissolver. A necessidade de ser visto, o medo do julgamento, a obsessão por aprovação. Schopenhauer não oferece consolo emocional, mas oferece algo mais raro: clareza. Ele mostra que esperar cuidado do mundo é como esperar calor do gelo. A frustração nasce da expectativa errada, não da realidade em si. Essa compreensão não torna a vida alegre, mas torna a vida honesta. E a honestidade, embora dura, é o primeiro passo para uma liberdade que poucos alcançam. Há um momento raro na vida de algumas pessoas em que algo quebra por dentro. Não de forma dramática, mas silenciosa. Não é um colapso, é um esvaziamento. Um dia comum em que se percebe, sem raiva e sem desespero, que ninguém está realmente observando, que o julgamento que tanto assombra não tem plateia, que o fracasso ecoa apenas na própria mente. Esse momento costuma ser confundido com tristeza, mas ele não é tristeza, é desencanto. E o desencanto é perigoso, porque ele retira o verniz das coisas. Schopenhauer nunca prometeu felicidade. O que ele oferece é algo mais raro, a libertação do auto-engano. Quando a expectativa de ser cuidado, validado ou reconhecido morre, nasce uma estranha leveza. Não uma alegria ruidosa, mas um silêncio interno que até então era impossível. Ele escreve que grande parte do sofrimento humano não vem da dor em si, mas do conflito entre o que é e o que se espera que seja. A pessoa não sofre apenas porque é ignorada, sofre porque acreditava que deveria ser lembrada. Quando essa crença se desfaz, algo muda. A vergonha começa a perder força, o medo do ridículo enfraquece. A necessidade de explicar a própria vida desaparece. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque o tribunal interno fechou. Schopenhauer observava que o ser humano vive como se estivesse constantemente sob avaliação. Avaliação moral, social, afetiva. Como se cada gesto estivesse sendo registrado em algum lugar invisível. Essa sensação cria tensão permanente. A pessoa não age, ela performa. Não escolhe, ela se ajusta. Mas quando se entende que essa vigilância é em grande parte uma ilusão, o corpo relaxa. A mente desacelera. A vida deixa de ser um espetáculo e volta a ser um percurso. Aqui a filosofia de Schopenhauer encontra um ponto de contato inesperado, com Nietzsche. Enquanto Schopenhauer descreve a indiferença do mundo, Nietzsche aponta a consequência prática disso, a libertação do indivíduo do rebanho. Nietzsche escreve que a opinião pública é a mais perigosa das tiranias, justamente porque ela vive dentro da cabeça. Não é a multidão real que oprime, mas a multidão imaginada. O olhar que se teme não está fora, está internalizado. Quando esse olhar perde autoridade, nasce algo raro, autonomia. A pessoa começa a agir não para ser aceita, mas porque faz sentido para ela. Começa a suportar a solidão sem desespero. Começa a dizer não sem culpa. Começa a viver sem pedir permissão. Schopenhauer não celebra isso com entusiasmo. Ele descreve com sobriedade. Para ele, a liberdade não é uma conquista heróica, é uma consequência da lucidez. Quando se abandona a esperança de reconhecimento, abandona-se também o medo da rejeição.
E isso muda tudo. A pessoa deixa de medir o próprio valor pela atenção recebida. Deixa de interpretar o silêncio como condenação. Deixa de transformar a indiferença alheia em sentença pessoal. Há algo profundamente maduro e triste nisso, mas também profundamente verdadeiro. Observe quem alcançou esse ponto. São pessoas que já perderam demais para continuar se explicando. Pessoas que foram ignoradas quando mais precisaram. Pessoas que tentaram agradar e falharam. Pessoas que cansaram de esperar. Elas não são amargas, são sóbrias. Marco Aurélio, muito antes, escreveu algo que ecoa essa mesma libertação silenciosa. Em breve você terá esquecido tudo. Em breve tudo terá esquecido você. Essa frase não é uma ameaça, é um alívio. Ela dissolve a pressão de ser lembrado, de deixar marca, de justificar cada passo. Quando se entende que o esquecimento é inevitável, a vida deixa de ser um currículo e passa a ser uma experiência. Schopenhauer diria que essa é uma forma de ascese, não a negação da vida, mas a negação da ilusão. A pessoa deixa de lutar contra a estrutura do mundo e passa a se mover dentro dela com menos sofrimento. Não há promessa de felicidade aqui, há apenas coerência. E a coerência tem um efeito poderoso. Ela reduz o ruído mental. Quando se aceita que ninguém se importa, não no sentido cruel, mas estrutural, algo se organiza por dentro. A pessoa para de pedir ao mundo o que o mundo não pode dar. Essa aceitação não é resignação, é economia emocional. A energia antes gasta tentando ser visto passa a ser usada para viver. A ansiedade social perde fundamento. A comparação perde sentido. E, paradoxalmente, é nesse ponto que a vida se torna mais autêntica. Não porque alguém finalmente reconheceu você, mas porque você parou de precisar disso. Aquilo que Schopenhauer descreveu pela observação da existência, a ciência moderna confirma com dados. A indiferença não é apenas um traço moral, é uma consequência direta do funcionamento da mente humana. A neurociência mostra que o cérebro é um órgão orientado à sobrevivência. A maior parte da nossa energia mental é consumida por preocupações autorreferentes, medos, desejos, inseguranças, narrativas internas. O outro só importa enquanto atravessa esse circuito. Fora disso, desaparece. A psicologia cognitiva chama isso de viés egocêntrico. Schopenhauer chamou de vontade. Nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Cada indivíduo é o centro do próprio mundo. Estudos em psicologia social mostram que as pessoas pensam muito menos em nós do que imaginamos. O erro que nos persegue raramente é lembrado. O fracasso que nos envergonha quase nunca é registrado. O cérebro alheio está ocupado demais sustentando a própria história. Esse é o chamado efeito holofote, a ilusão de que estamos constantemente sendo observados e avaliados. Na realidade, não estamos. A ciência do comportamento confirma algo essencial. Grande parte do sofrimento não vem da indiferença, mas da expectativa de que ela não deveria existir. Quando a necessidade de validação externa diminui, reduzem-se a ansiedade, a ruminação e a tensão social. Não porque a vida melhora, mas porque a mente para de lutar contra a estrutura do mundo. Schopenhauer não tinha laboratórios, mas foi preciso. O mundo não é um sujeito moral. Ele não acompanha, não valida, não se importa. E isso não é rejeição, é neutralidade. Quando essa verdade é aceita, algo se organiza por dentro. A vergonha perde força, o medo do julgamento enfraquece, a vida deixa de ser performance. Quando ninguém se importa, você para de pedir permissão para existir. E é aí, finalmente, que começa a liberdade.